gente. Assim a gente vai saindo. Olá! Sejam bem-vindos à trilha, né? É verdade. A trilha de Agora, aprofundamento. Isso, professora Alessandra com vocês. Professora Márcia, que esqueci de me apresentar, mas você já me conhece. Já somos conhecidas, vocês já nos conhecem. Só que hoje nós temos algo diferente para trabalhar com vocês. O que será? Já tem mais ou menos em mente, já viram, já sabem que nós vamos falar então, pessoal, sobre a trilha, certo? Vocês já fizeram alguma atividade, já conhecem, já sabem. Esse é o nosso terceiro módulo. Do que será que nós vamos falar, hein, Márcia? Então, eles, tenho certeza que esses amadinhos, olha só, a Márcia está falando amadinho, os senhores estudantes. Isso. Prestem olha atenção só, aí nessas questões são da fala. marcas linguísticas, exatamente, então vão observando. Estão, assim, curiosos? Curiosos para saber a temática? Então, está relacionada a essa questão da linguística, essa variedade linguística. Como assim essa variedade linguística? Exato. Será que o meu jeito de falar é igual ao da Alessandra? O que vocês acham? Parece com o de vocês aí? Então, a nossa temática vai trabalhar exatamente isso, terceiro ano. Nós vamos falar sobre a forma de cada um pronunciar determinadas palavras. E é um trabalho maravilhoso, porque quando você fala em variação linguística, olha só, variedade. Então, as diversas formas de você encontrar os termos. Exatamente, percebe? como a professora falou, diversas formas. Então, você também pode encontrar a nomenclatura como diversidade linguística. Tá entendendo? Ó, a diversidade, as variações, as várias formas de falar um nome para um ser. Exatamente. Vários nomes, na verdade, para um termo. Isso, terceirão. Um e olha objeto. só, às vezes você tem um objeto, ou uma fruta, ou não sei. Um elemento, vamos falar assim, um elemento. Sem especificar. Você chama de uma forma na sua região. Aí você vai passar férias lá num outro local. E neste outro local, você escuta aquele objeto, aquele elemento, de outra maneira. E aí o que você vai dizer? Eles não sabem falar. Está errada essa palavra, não é assim que se fala. O que vocês acham? Esta forma de conduzir a palavra, de conduzir o significado, ela está correta? Quando nós falamos aí em variedade linguística, existem várias maneiras de você falar determinado elemento, certo? Aqui nós falamos de uma forma, eu tenho a minha maneira de falar. Eu tenho a minha. E vocês também têm as de vocês. O seu vizinho também pode ter uma outra forma de falar. Seus pais, avós, amigos. Quando você troca de região, principalmente quando não é daqui da região norte, porque nós estamos no norte, não é isso? Exatamente. Nós estamos em Rondônia, mas dentro do mesmo estado, você consegue também perceber essa diversidade. Então, vamos lá, só para iniciar, vamos aqui de olho na tela. Olha só essa imagem. Analisem aí. O que é variação linguística? O que nós temos, né? Dá para você fazer uma análise através do próprio desenho. Percebe? Exato. As palavras que saem. Olha aí. Nós estamos falando só da questão, né? Brasileira, né? Essa diversidade na região, mas vamos focar na nossa região norte. Vamos lá focar mais ainda em Rondônia, no estado de Rondônia. Isso, porque vocês terão, olha só, vejam aqui. Vocês terão esse terceiro módulo que vai falar sobre a questão da variação. Lá no próximo módulo, vocês terão um trabalho assim maravilhoso, que será, você vai continuar. Aqui você vai precisar fazer bem bacana, apresentar o teu trabalho, coletar com a tua equipe, que nós vamos já apresentar para vocês qual é a nossa atividade, para que vocês possam alavancar.
E aí, no próximo módulo, nós vamos ter uma novidade. Não sei se fala, se não fala. Ai, quando falou né? novidade, eu esqueci de trazer algo pra vocês. Poxa, gente, é verdade. Eu esqueci de trazer o dicionário, que vocês vão fazer uma produção. Exatamente. E aí Já contando um pouquinho. Já tá contando a novidade pra vocês. Gente do céu, a minha cabeça tá onde? Você vai falar, professora, tá no pescoço. A senhora está alienada, tá voada, olha só, Muna voada, alienada, tá a cabeça onde? Isso, observem as palavras. Eu acho que a professora Márcia hoje está meio abirobada. Meu Deus do céu, abirobada, que é isso? Conhece esse termo? Abirobada. Então, vão percebendo aí a diversidade que nós temos na fala. A fala, ela é individual. E aí, na sua casa, com os seus amigos, cada um tem uma forma de se expressar. Exato. E antes de continuarmos, é interessante ficar assim bem marcado para vocês que não existe o errado. Você não pode falar para o teu colega, você não pode sair da tua região e ir para outra e falar, isso aqui está errado. Não, gente, houve a comunicação e elas são várias, elas são diversas. Então aqui nós temos o porto-velhês. O que vocês acham que vem a ser esse porto-velhês? Porto-velhês. Digam aí. Vamos lá, vou pegar uma expressão muito usada aqui. Vamos lá. Pirão. O que é o pirão? Alguém conhece? Vocês conhecem pirão? Quem gosta de uma peixada? Já comeram pirão? Exatamente. E aí, além do pirão, eu também lembro da carapanã. Ai, muriçoca. Vocês mosquito. conhecem? Olha só. Mosquito, muriçoca, carapanã. Percebem? E nós Pernilongo. estamos... pernilongo. E nós estamos pertinho aqui. Porto Velho, né, dentro da nossa região. Vejam a variedade que há. Compreendem? Então, uma palavra, ela pode ter mais de um significado, mais de um entendimento, e aí você vai se adequar ao local em que você está. Exatamente. Olha, Alessandra, eu gosto muito de comer jerimum. Olha aí, existe uma confusão nesse jerimum. E aí, o que é jerimum? Abóbora. Aí tem Moranga. cabochã, É, né? exatamente. Percebem aí? Aí uns falam é doce. Não, professora, essa é mais docinha. Né? Essa daqui não. Então, olha só a variedade que há. Vamos ver mais um pouquinho sobre o conceito de variedade linguística na tela. Então, nós temos aqui, é um movimento comum e natural de uma língua que varia principalmente por fatores históricos e culturais. É o conjunto geral das diferenças de relação da língua falada e escrita pelos usuários em um mesmo idioma. Então, Isso. como a gente agora há pouco falou, né? Essa questão, né, da evolução, né, da questão da palavra na língua portuguesa, a língua portuguesa está em constante evolução. Como assim, amadinha? Porque com o tempo algumas palavras vão deixando assim de lado, vai ficando assim em desuso. E aí surgem novos termos. Aquele elemento que tinha um significado, amanhã pode ser outro. E depois outro, depois outro. E aí nós teremos alguns exemplos também para vocês. Por exemplo, aquela fruta que nós gostamos bastante, eu chamo de tangerina. Você, Márcia? Pode ser mexerica, se ela for pequenininha. Se ela for maiorzinha, robusta, assim, pocã. Adoro pocã. O que mais? Então nós temos tangerina, pocã, acho que morgote. Exato. Aí vai daí. morgota. Como que você conhece? Vocês aí, dentro de salas de aula, como é que é? O que vocês compram aí? Mexerica, tangerina? Vocês têm em casa? Plantam, né? Foram lá colher as mexericas, tangerinas? Lá no seu pomar. Convida a gente. Vou lá pegar umas tangerinas, viu? Eu gosto. Aí muitos falam assim, não, professora, um é primo do outro. É uma salada. Faz parte da mesma família. Todos da mesma família. Então, olha que bacana a nossa língua. Exatamente. Mas tem uma outra que é muito gostosa.
Com uma Qual? carninha assada é maravilhosa, é a macaxeira. Ah, macaxeira traz uma confusão, pessoal. Uns falam assim, não, professora, a gente não pode, essa aqui é só de fazer farinha, essa daqui não pode comer. Como é que vocês pronunciam aí? Eu sempre pronuncio macaxeira. Mas aí tem alguém, um amigo, que veio lá do sul, do sudeste, pode falar assim, aipim. É verdade. Ou Então, outro olha, falando mandioca. mandioca. Então, nós temos aipim, macaxeira, mandioca. Maniva, que é o pauzinho. Olha aí, gente. Tudo Olha isso. quantos significados, né? Então, isso aí dependendo de quê mesmo? De cada região. Nós estamos aqui ao ladinho de vocês, bem próximo. Rondônia, existem várias palavras que você... Nossa, mas lá na minha cidade eu não falo assim. Né? É uma novidade. E aí, por isso que nós estamos falando a questão da surpresa para os senhores, porque lá no final, próximo módulo, vocês farão um dicionário que vai ter um nome aí. Exatamente. Certo? E aqui falou também essa questão da língua, né, Alessandra, da variação histórica e cultural. Vamos pegar uma palavra muito usada por nós, Vamos lá, qual? que houve uma evolução. Você sabe, já estou falando aqui, você sabe. É verdade, ela era deste Era tamanho. desse tamanho, daqui a pouco só tá assim, Bem pequenininha. ó, era vossa mercê, aí vossa mercê, aí vai mudando, ficou você. Aí na linguagem da internet, ou quando você vai deixar algum recado, quem é que escreve você ou que faz só abreviação? Coloca só duas letras. Pois é, como é que vocês O fazem V aí? e o C. Vão mandar lá o WhatsApp, uma mensagem lá para o seu colega. Como é que você fala? E como é que você escreve? Se escreve e às vezes na fala fica só, você vai. Já ele fala assim, ei Maria, você fez atividade de língua portuguesa? Você fez atividade, Sei, olha só, olha sei. a variação, a modificação, a transformação. Então é muita coisa interessante para a gente aqui desbravar, pessoal. Não só a questão da pesquisa, dos significados, mas também como ela vai evoluindo. Vejam que lá atrás, vós-me-se. E aí os anos foram passando. Daqui a pouco, você só vai pronunciar, olha para o teu colega e você, né? Percebem? Você fez a atividade? Você vai, você fez. Né? Você vai à igreja, você vai ao arraial. Percebem? E assim sucessivamente. Exato. Olha que essa imagem, um mapa para vocês aqui. Bem aqui, olha na tela. Aí, você está conseguindo? Muito bem. Olha lá. Aqui nós temos, né, um país de muitas línguas. Que línguas são essas? Ó, lá pro norte, ó, curumim. Que mais? Borogodó. Olha lá o oxente. Oxente vai lá pro nordeste. Uai. Uai, lá pro sudeste, lá os né? mineiros, né? Mano. Aí, que mais? Piá. Então, vocês estão percebendo aí? Curumim. Quem é que fala curumim? Esse curumim não para quieto. Para com isso, Piá. Olha só. Mano, vem cá. Ei, guri. Tudo bem contigo? Tá entendendo? Ó, guri, piá, curumim, garoto, menino. Então, tudo referente a um ser. Que é esse ser? Né? Um garoto, não é mesmo? Um rapaz. Isso. E aí nós temos aqui as diferentes formas de falar o idioma de uma nação, lembrando que a língua padrão de um país, ela não é homogênea, tá? No Brasil, por exemplo, essas variantes são percebidas nos diversos dialetos existentes, como o mineiro, esse que nós colocamos aqui, o carioca, o gaúcho, o baiano, pernambucano, sulista, paulistano, entre outros. Exato. Então, vamos aqui. Mais outra palavra, repetindo aqui, a gente falou do curumim, do piá, do guri. Olhando para vocês aí, como é essa questão do menino? Como é que vocês pronunciam? Nós temos o piá, guri, menino, curumim. Que mais? Curumim. O que mais que vocês têm aí?
Então, nós encontramos quantas formas, né? Piá, guri, menino... Deixa eu ver, menino, curumim, garoto. 4 formas. Mas aí tem mais, são Tem mais, várias. não tem? Vocês podem até nos mandar. Olha, professora, além daqueles que vocês falaram, aqui nós chamamos o menino assim. Percebem? Então vejam que quando nós falamos todo o Brasil, é claro que a nossa temática é aqui no estado de Rondônia. O que nós temos? E olha que nós temos muitas contribuições. Imagine vocês, de Guajará-Mirim a Vilhena, quantas palavras, quantas trocas nós podemos fazer. Exato. Então vamos adiante. Aqui apareceu o quê? O que você está vendo aqui atrás de mim? Olha só. Deu Vejam. fome? Olha só, é porque aqui, ó. Tchum, saiu. O que aparece Isso aí aparece o quê? Como que você chama? Aí também Pra é feita esse uma é outra alimento. confusão, hein? Você chama de biscoito ou bolacha? Pois é, como é que é? Aí, Márcia, eu ouvi falar que tem uma diferença. Não, professora, o biscoito é quando tem o recheio. E a bolacha é aquela creme crack, aquela quadradinha. Vocês concordam? E aí? Eu chamo biscoito pra tudo. Eu falo, não, me dá um biscoito. Não, o biscoito é o docinho. Eu falo até biscoito pedagógico. Olha aí, vocês conhecem o biscoito pedagógico, né? É aquele que é comum em escola, né? A quadradinha. Exatamente, é o sal. nosso, com um cafezinho. É nosso biscoito pedagógico. Então aqui, amada, essa questão do biscoito, eu nunca observei, Alessandra, na embalagem. O que está escrito lá? Se é biscoito ou se é bolacha. Eu nunca é verdade, eu também não. Entendeu? Vou passar Mas a fazer assim, isso. pra mim é o seguinte, quando é doce, eu falo assim, se for doce, eu falo biscoito. Se for salgada, eu falo bolacha. E Entendeu? vocês? E vocês? Como é que vocês... Pra diferenciar essa qual é a questão. diferença entre o doce e o salgado? Ou tudo é a mesma Tudo coisa? pra vocês é a mesma coisa? coisa. Professora, eu chamo todos, biscoito, bolacha. Então, depende de cada um. Mas vejam que um termo pode causar assim, um conflito, uma confusão, né? Vamos ver o que mais nós temos aí pela frente também. Temos mais exemplos para vocês. O português brasileiro é composto por dialetos regionais, o que possibilita que substantivos recebam outros nomes a depender da localidade em que são ditos. É o caso de biscoito e bolacha, sandália e chinelo, macaxeira, aipim e mandioca, tangerina e mexerica. Isso a gente já fez o comentário, né? Olha só essa imagem lindinha aqui. Tangerina. Ela está com uma fruta. Exato. Bergamota. Olha só, mexerica. Olha, só porque ela é pequenininha, eu ia chamar de mexerica. Olha lá. Aí, se fosse maiorzinho do que a mexerica, eu falo tangerina. E tem aquela maior, Que é a pocã. Entendeu? Enorme. Isso aqui pra gente e pra vocês. É o mesmo? Vocês também têm esse significado? Não, professora, é verdade. Aquela maior, eu também chamo de pocã. Quando eu tenho a menorzinha, eu vou chamar de tangerina, mexerica. Então, é isso, Aí gente. tem pessoas que falam assim, é a casca mais fina, a diferença... Também aí tem essa questão. Aí eu não faço por diferença de... Eu vou ficar analisando casca, eu quero comer a fruta. Eu quero comer a fruta, quero saborear. Aí, essa nossa variedade em todos os aspectos do dia, dos encontros, na escola, na merenda, lá no refeitório. Então, gente, nunca podemos dizer errado. Exato, porque isso aí você já da questão do preconceito linguístico. Já ouviram falar em preconceito linguístico? A palavra preconceito, nós sabemos o significado, mas e quando eu falo preconceito linguístico? Acontece, eu já observei algumas situações em que o aluno ele fica calado. Ele vai falar uma palavra e todo mundo começa a rir. Exatamente, né? Porque às vezes vem a questão da fonética, né? Quando ele fala, por exemplo, ele não consegue falar o R ou não consegue falar o L, faz aquela troca do L por E, o R por L, no exemplo da palavra bicicleta. Aí o aluno vai, bicicleta, começa aquele bullying. Ele não consegue falar bicicleta, mas ele escreve corretamente. Mas na hora da pronúncia,
Aí vem esse desvio, né? Bicicleta. Conhece alguém que faz isso? Olha, quando meu filho era pequeno, ele não conseguia falar com J. Aí, se ele fosse falar jacaré, era jacaré, ele falava zacaré. E aí, todo mundo fica rindo, gente. Fica rindo. O que é que eu tive que fazer? Procurei um profissional para trabalhar nessa questão da fala, né? Procurei uma fono. Exato. Beleza? E aí nós temos também, como foi colocado, o chinelo. 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 Pra mim, a sandalinha. Aí tem a sandália. Né? A sandália, aquela que tem a alcinha atrás, a alpercata. Eita, olha aí, mais uma. Mais uma, né? Então, chinelo. Alpercata. Sandália. Então, aí, e aí, vocês? Algo diferente ou a mesma coisa? Ou pra você, sandália, sapato, alpercata é a mesma coisa. Como que você utiliza? Qual é o termo que você usa? Na hora que você vai né? à loja, às compras. Quando você vai às compras. Eu quero um chinelo. E aí a vendedora pergunta, como você quer? De borracha? De borracha? De couro? E aí? Aí você vai ter que saber explicar direitinho. Por quê? E aí nós entramos num ponto interessante. A pessoa que vai te atender, ela não tem a obrigação de saber. Percebem? Essa pessoa nem sabe, eu vou atrás de outro. Não, gente, você vai explicar, porque o teu conhecimento é um. Da pessoa que vai te atender é outro, percebem? Então, o nosso caminho é esse. Olha só o outro exemplo que nós temos aqui. Até aqui, falamos para vocês, vejam aí. Esta raiz aqui, veja bem, aquela natural. Sim. Entendeu? Aqui embaixo, ela está frita e mais aqui atrás, ela está cozida. Como que você degusta este alimento? Eu adoro uma macaxeira frita. Fritinha, eu acho mais saborosa. Eu gosto de macaxeira assada. Eita! Assada? Assada? Você já comeu macaxeira assada? E aquela cozidinha na manteiga, acabou de sair, tá ali. Então, gente... E aquele salgado feito dessa macaxeira, hein? Então nós temos, assim, muitos itens para falar sobre a macaxeira, a mandioca, a jerimum, abóbora, tudo. Abóbora e vai embora. Exato. Aí chegou aquele momento, né? Que agora é a sua vez. Exatamente. O que será que vocês vão fazer agora? Depois que vocês relembraram o conceito sobre variação linguística, já sabem mais ou menos por onde caminhar, o que será que vem agora? Agora é mão na massa. Agora são vocês. E aí nós vamos ter um trabalho assim muito interessante, porque você não vai pesquisar apenas. Você vai precisar de outras pessoas para poder fazer a coleta do teu trabalho. E outra, você pode, né? O professor presencial pode dividir, né, em equipe. Essa equipe pode ser de 3 a 5 componentes, tá certo? Aí vamos delimitar. Como que é a sua comunidade? Isso, o local aí onde você está. Onde você está. Esta equipe, a equipe 1 vai ficar responsável para fazer a entrevista com as pessoas que moram próximo da escola. Outra equipe vai ficar responsável para aquela que mora mais distante da escola. Entendeu? Professora, eu não consigo sair de casa. Então, no momento que você for para a escola, é que você vai desenvolver esta atividade, porque vai ter o professor acompanhando vocês também. Certinho? Porque aí o professor vai orientando. Não dá para fazer pesquisa, as pessoas moram distante. Veja com as pessoas que trabalham, com os servidores que trabalham aí na escola também. Exatamente. Ao lado de vocês já podem começar a coletar essas informações, certo? Às vezes até mesmo o professor. Então nós temos ali o professor, nós temos em volta da escola, ali pertinho, a comunidade, os vizinhos. Tem o inspetor.
tem a cozinheira. Exato. Então, todas as pessoas são importantes nesse processo. Porque nós falamos lá atrás, nós não falamos da mesma forma. Cada um tem a sua, né, a sua identidade. E aí é onde você vai descobrir qual é a identidade do seu vizinho. Quais são as marcas? As marcas, né, registradas. Exatamente. Aí, se você não souber o significado, já faça a pergunta na hora. Aí já anote ao lado, porque você vai montar mais tarde um dicionário. Isso. Todas essas informações, elas devem ficar devidamente guardadas para o próximo módulo. Porque aí, quando começar o próximo, o que você vai fazer? Você vai juntar e aí a professora vai explicar direitinho como é que ele vai acontecer. Então, vamos ver o que vocês vão fazer primeiramente. Vamos lá na tela. Aqui de olho na tela, aqui para as atividades das aulas 62 e 63, vocês vão assistir ao podcast da professora Nair Gugel. Tá aqui o link. Exatamente, que ela vai falar da diversidade linguística em Rondônia. Isso, a professora Nair, ela conhece muito sobre essa questão da variedade linguística. E nesse podcast, vocês assistam devagar. Pode assistir mais de uma... É até interessante que vocês assistam mais de uma vez. Ela traz algumas palavras, ela traz bastante conhecimento. Para quê? Para mostrar e para deixar claro que não existe o falar correto ou errado. Houve a comunicação, ela deve ser respeitada e deve ser principalmente valorizada. Então, nesta aula 62 e 63, você vai assistir, vai observar o que tem de diferente ali. Percebe? Quais são as contribuições que vocês identificaram através da fala, através desse material? Vocês estão entendendo mais ou menos o objetivo da nossa atividade? Vamos começar pelo podcast. Assisti o podcast, fiz as minhas anotações e aí eu vou observar. Não, realmente, quando alguém fala tu é leso, é? Só que fala assim, telés, é? Vocês conhecem essa expressão? Quem conhece aí na sala? Telés, é? Vamos rangar. Vamos rangar? O que é rangar? E aí vocês vão ouvir isso aí. Ela fala sobre isso, a questão do rango, a questão assim... Do rancho, fazer compra. Vamos acabar essa aula aí que eu já estou brocada aqui, não aguento mais. O que quer dizer a palavra brocado? Professora, eu nunca ouvi falar. Broca, então, te lembra o quê? Ou então buraco eu conheço. No estômago. Estou com fome. E aí eu não vou falar mais, nós não vamos falar mais sobre o podcast, que é para vocês irem lá assistir e começar a anotar. E pode até assistir em sala, né? Isso. Na própria sala de aula vocês podem assistir em grupo, que aí vocês vão começar a perceber, realmente, esse termo lá em Porto Velho utiliza assim e aqui também. Ou então, não, eu nunca ouvi falar. Mas aí nós temos aqui, no nosso local, uma palavra que de repente lá em Porto Velho não conheça. Exato. Percebem o que vocês vão fazer? Então, o primeiro passo, assistir ao podcast. Então, vamos dar sequência aqui. Nós temos aqui, nas atividades 64 e 65. O que você vai fazer? Então, vejam. Pesquisa acerca da variação linguística, que vocês já sabem, está muito bem mastigado, na comunidade que mora em torno da escola. E apresentar um seminário com os resultados obtidos. Eu fui lá, fiz a minha pesquisa, organizei, coletei, e aí nós vamos adiante. Com base em entrevistas com moradores que serão transcritas e analisadas, e será produzido um grande painel linguístico da comunidade. E quais são os objetivos, né? Vocês vão observar a variação linguística na fala das pessoas da comunidade, que moram em torno da escola, para traçar sua identidade coletiva como objetivo de valorizar a diferença e exercer a inclusão social. Além de investigar as concepções que essa comunidade tem sobre a língua. Isso, olha lá, a estrutura da atividade. As equipes serão divididas, conforme nós falamos, né? Exato.
O primeiro passo, né, da atividade é definir a área de abrangência do mapeamento linguístico. Serão formadas equipes de 3 a 5 integrantes, que a gente já falou. Cada equipe realizará a pesquisa em uma pequena área, entrevistando pessoas de pelo menos 5 moradias diferentes. Beleza? Vamos lá. Olha lá. Aqui nós temos um roteiro para vocês. Como você vai fazer essa entrevista? Aqui tem, por exemplo, nome, profissão, escolaridade, idade, local de origem, é importante. E vem as perguntas. Aí vocês vão seguindo passo a passo. O que mais que nós temos aqui? Olha aqui, mais aqui um exemplo para vocês. Realização das entrevistas com moradores da comunidade. Aí você pode levar seu celular. Olha só, no meu tempo eu usava gravador. Mas agora, né, tá aí o smartphone de vocês e faz a entrevista e vai gravando. Claro que tem que pedir permissão da pessoa entrevistada, se ela libera ou não a gravação. O que mais que nós temos aqui? Aí aqui é a produção, né, do painel e a preparação da apresentação. Que essa apresentação você pode escolher, pode ser no dia aí no pátio, no auditório da escola. Isso. E aqui, vejam bem, vocês podem fazer um livro gigante, tá? Esse aqui, olha o modelo aí. Imagine um livro pequenininho, vocês vão fazer em cartolina ou, de repente, uma caixa que você queira utilizar. Vai da criatividade uma caixa de vocês. Papelão, tá? Aí enfeite essa caixa aí, ó. E coloquem todos os registros que vocês fizeram. Pode recortar, pode te registrar com as fotos, com as figuras, tem vários significados. Então, vocês vão montar o livro gigante. E aqui, né, esse seminário você pode fazer, como já foi falado, né, no auditório da escola, se tivesse, lá no pátio, né? Se a pessoa que for entrevistada quiser no dia aí, melhor ainda. Exatamente, tá? Só que eu quero levar o meu convidado, né? pode, porque para não apresentação. tem Só não esqueça de, ó, fazer bastante registro. Isso, e não esqueçam do livro. Vamos ver qual livro, qual terceiro ano que vai apresentar e qual grupo o livro gigante mais elaborado e mais criativo. E aí agora é com vocês, pessoal. É isso aí. Então, amados, ficamos por aqui e aguardando as atividades de vocês. Exatamente. Tchau. Um forte abraço.